O que acontece quando a gente olha para uma das maiores heroínas do mundo, a Mulher Maravilha? Não como um símbolo de força, mas como um caso clínico. Pois é, vamos mergulhar na surpreendente patologia que se esconde por trás do idealismo da Diana Prince. A pergunta que está aqui na tela é bem provocadora, né? E se aquele idealismo todo da Mulher Maravilha que a gente admira não fosse bem uma virtude, mas sim o principal sintoma de uma condição psicológica? Essa análise aqui nos convida a fazer exatamente isso: vestir o jaleco e pegar um bisturi filosófico para dissecar a mente da Diana, tratando ela não como heroína, mas como paciente. Bom, para entender a nossa paciente, a Diana, a gente precisa voltar lá na origem dela. Ela foi criada em Temícera, uma ilha que é um paraíso, uma utopia completamente isolada do mundo. É nesse ambiente de perfeição absoluta que a condição primária dela começa a se formar, um idealismo que nunca conheceu uma falha. Afinal, era o único mundo que ela conhecia. E aqui a gente já tem o nosso primeiro diagnóstico. Todetita. Pensa nisso como a doença da perfeição. É o que acontece quando um ideal abstrato, perfeito, que a fonte chama de geral, como a justiça absoluta de Temícera, tenta se encaixar numa realidade imperfeita, cheia de nuances, cheia de gente, de indivíduos falhos. A verdade é que esse ideal simplesmente não cabe no mundo real. E esse ponto aqui é crucial. Como a citação mostra, a patologia da Diana não é uma raiva qualquer, é uma indignação moral. É igual o irmão da parábola, aquele que nunca errou e por isso não consegue entender nem aceitar a falha humana. Então, o que muita gente vê como ingenuidade nela, na verdade, do ponto de vista clínico, é um sintoma. A perplexidade de um ideal perfeito quando encontra pela primeira vez um indivíduo imperfeito. Mas, né, nenhum ideal, por mais forte que seja, consegue resistir à realidade para sempre. E aí a gente chega no ponto de ruptura, o momento em que o ideal da Diana simplesmente desmorona. Toda condição crônica tem um gatilho para uma crise, e o catalisador para a crise dela foi um confronto com o vilão Maxwell Lord, que a colocou diante de uma escolha impossível. E aqui está o paradoxo que quebrou a psique dela. O seu grande ideal de paz, o propósito da sua vida, não podia ser aplicado àquele indivíduo, Maxwell Lord. Naquele momento, o único jeito de alcançar a paz e salvar milhões de pessoas era destruindo ele. O sistema de crenças dela entrou em curto-circuito, sabe? Ficou incapaz de processar uma realidade que não podia ser consertada pacificamente. Com o colapso do idealismo, um vácuo se formou. E a natureza, assim como a nossa mente, detesta um vácuo. Alguma coisa precisava preencher aquele espaço. E no caso da Diana, o que surgiu não foi a lógica ou a razão, foi algo muito mais primitivo. Sua patologia secundária, a vontade impaciente de uma guerreira. Isso nos leva direto para o segundo diagnóstico, oretita aguda. Essa é a doença da vontade impaciente. Quando o idealismo falha, a pura força de vontade assume o controle, mas de um jeito precipitado, desesperado. Isso leva a ações que, por fora, parecem soluções, mas que, na verdade, são só atos impulsivos. A fonte chama de similideterminações. A analogia aqui para entender o que é uma similideterminação é simplesmente brilhante. Pensa no Dom Quixote. Ele constrói um capacete super frágil, de papelão, e em vez de testar para ver se funciona, ele simplesmente decreta que o capacete é forte o suficiente para a batalha. É uma ação forçada que nasce do desespero e que só imita uma solução de verdade. Foi exatamente isso que a Diana fez ao lidar com Maxwell Lord. E aqui a gente vê a reação em cadeia de forma perfeita. Primeiro, o ideal falha. A todetita dela, a doença da perfeição, entra em colapso. Segundo, a vontade assume o controle. A horitita aguda é ativada pela urgência de agir. E terceiro, a ação forçada. O assassinato do Maxwell Lord se torna a simile-determinação dela, um substituto trágico, desesperado por uma solução verdadeira que simplesmente não existia. E o que vem depois de uma atitude tão drástica que nasceu do colapso de tudo aquilo em que se acreditava? As consequências. Depois da crise, a Diana fica cara a cara com a angústia do vazio. É um abismo existencial profundo, porque o pilar que sustentava a identidade dela foi completamente destruído. Isso nos leva ao terceiro e último diagnóstico, catolita. Olha só que interessante. Se a todetita é ter um ideal tão forte que chega a cegar, a catolita é a consciência dolorosa de não ter nenhum ideal. É aquela angústia de estar à deriva, sem um norte, e a necessidade desesperada de criar um novo propósito, qualquer um, só para preencher esse vazio aterrorizante.
E a gente vê esse sintoma muito claramente na jornada dela. A missão original dela, de ser uma embaixadora da paz, se quebrou. Então, para preencher aquele vazio, ela cria um novo ideal, o amor. Aquela frase, apenas o amor pode verdadeiramente salvar o mundo, vira o novo mantra dela. É um novo propósito que ela mesma criou para dar algum sentido à própria existência. Agora, em qualquer análise clínica, o diagnóstico diferencial é fundamental. Para ter certeza do que uma paciente tem, a gente precisa entender também o que ela não tem. Então vamos dar uma olhada rápida nas condições que são o exato oposto clínico da patologia da Diana. Isso ajuda a confirmar o que a gente encontrou. Dá uma olhada nessa comparação. A toditita da Diana é uma obsessão em aplicar o ideal dela a cada indivíduo. O oposto à toditia seria se recusar a lidar com o indivíduo. A oretita dela é um excesso de ação. Já o oposto, a auretia, seria a paralisia, a recusa em agir. E, por fim, a catolita dela é uma busca desesperada por um ideal. O oposto, a acatólia, seria a recusa cínica de acreditar em qualquer ideal. Isso confirma, as doenças dela são de excesso e obsessão, não de falta ou negação. E isso nos leva ao conflito central da história dela, que vai muito além de lutar com supervilões. É, na verdade, um confronto clínico. De um lado está a todetita dela, a sua doença do idealismo. Do outro, a doença do mundo moderno, a acatolia, a recusa cínica de acreditar em qualquer coisa. É um ideal quebrado batendo de frente com um mundo que não tem ideal nenhum. Então, vamos juntar todos esses diagnósticos. Quando a gente junta as peças, o que aparece não é uma heroína impecável de gibi, mas sim um perfil final e profundamente trágico dessa paciente tão complexa. Essa tabela resume tudo direitinho. A todetita, causada pela falta de contato com o individual, se manifesta quando o ideal utópico dela bate de frente com o nosso mundo. A oretita aguda, um excesso de vontade, leva ela a agir de forma precipitada com o Lorde. E por fim, a catolita, a falta de um ideal resulta naquela criação desesperada de um novo propósito baseado no amor. É a jornada completa do colapso e da reconstrução psicológica dela. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. O idealismo da Diana é visto aqui como uma doença. O cinismo do mundo, a acatolia, também é. A questão que fica é, qual patologia é mais perigosa? A de acreditar demais ou a de não acreditar em absolutamente nada?